Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho. Então galera, vamos fazer uma reação e um corte do canal da ESPN Brasil, comentando tudo sobre o clássico, entre Flamengo e São Paulo, pela Copa do Brasil. O Flamengo tem um saldo de 2 gols, pois venceu 3-1 lá na casa do São Paulo. Agora no Maracanã tem essa vantagem. Vamos pro vídeo. Mostra Flamengo como mandante e São Paulo como visitante nesta temporada. São Paulo sofreu muito fora de casa. O Flamengo com 29 jogos, 21 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, o aproveitamento de 77% jogando em casa, 63 gols marcados e 17 sofridos. Já o São Paulo, com 30 jogos fora de casa, 8 vitórias apenas, 12 empates e 10 derrotas, o aproveitamento de 40%, 43 gols marcados, 44 gols sofridos. Vimos então o Flamengo e também o São Paulo poupando no Campeonato Brasileiro, pensando na Copa do Brasil. Agora a vantagem do Flamengo é muito grande. A verdade é que a gente viu no Morumbi um São Paulo jogando bem, mas acabando perdendo por um resultado muito elástico. E por isso que eu respondo a pergunta da nossa tela com não, porque a pergunta era: fator campo faz diferença? Não, porque o Flamengo veio no Morumbi e construiu a vantagem que praticamente o dá a vaga, O Flamengo tem um encaminhamento de classificação pelo que fez fora de casa, Então agora é uma questão de administração. Há uma diferença grande do ponto de vista técnico entre as equipes. O São Paulo sobreviveu bem ao jogo, mesmo com essa diferença, mas esbarrou em azar, em Santos, em finalizações erradas. Santos, o goleiro, nem o time, nem as entidades. Estou falando do goleiro, Do goleiro. O São Paulo poderia ter vencido o jogo, poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo, por exemplo, antes do Flamengo ter feito o seu primeiro gol, mas o jogo não é assim que a história foi contada. O São Paulo tem sobrevivido bem ao jogo, tem encarado bem os adversários mais fortes, o Flamengo e o Palmeiras. Sim. Mas não basta só fazer isso, no jogo de quarta-feira. São Paulo tem que tirar 2 gols de desvantagem contra, no papel e na prática, jogando o melhor time do país. Então isso não é fácil. Rogério falou ontem 5%, 10% de chance. Se me der, eu pego. Acho que é no máximo, mas enfim, São Paulo é um grande time, São Paulo tem um bom time, o jogo é jogado, mas a vantagem do Flamengo, na minha visão, ela é quase irreversível. Qual a porcentagem, na tua opinião? De classificação agora, 90-10. 90-10. André, coloca então já teus números de porcentagem de chance de classificação, mas eu queria que você falasse também sobre esse São Paulo que joga no Maracanã, que vai encontrar um Flamengo titular e um Flamengo que vem de um resultado ruim de Campeonato Brasileiro. Isso pesa também. Vai encontrar, porém, Marcela, um Flamengo comprometido com a Copa do Brasil, que é, entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o compromisso do Flamengo claramente em relação à sua equipe mais capaz, seus jogadores mais valiosos, é com a Copa do Brasil. Então não haverá nenhum centímetro, eu creio, em relação ao que o Flamengo vai entregar a esse jogo, mesmo estando em vantagem por 2 gols, estando em casa. A torcida evidentemente vai criar um bonito ambiente no Maracanã, favorável ao Flamengo, é claro. Não acho que exista qualquer possibilidade do Flamengo, do ponto de vista do compromisso com esse jogo, não fazer o que é necessário para se classificar. E acho que a missão do São Paulo é quase que impossível mesmo, ainda que a gente esteja falando sobre um jogo que nos mostra o impossível com alguma frequência. Mas acho que 2 gols de vantagem entre esses times, com o Flamengo jogando em casa, com o seu time principal, sem nenhum tipo de restrição e sem nenhum tipo de risco corrido nas partidas anteriores com relação a esses jogadores, não vejo como o Flamengo pode ficar fora dessa final da Copa do Brasil. Acho que o São Paulo tem que ir ao Maracanã, mas vai acreditando em pequenos percentuais e vai com essa mensagem na cabeça do Rogério também, em relação ao uso de alguns jogadores. Qualquer lesão muscular significa quase que automaticamente que esse jogador que porventura se machuque esteja fora da final da Copa Sul-Americana. E em termos de compromisso, a gente falava agora há pouco em relação ao Flamengo, com o São Paulo não há a menor dúvida. O compromisso do São Paulo no ano de 2022
é ser campeão da Copa Sul-Americana. E aí alguns torcedores falaram, mas deixaram a gente sonhar, teve a semifinal da Copa Sul-Americana, mas era contra o Atlético Goianiense, inclusive um São Paulo muito diferente do que a gente vai ver entrando em campo contra o Flamengo, porque é claro que o Rogério Ceni sabe quais são os seus adversários. Em comum, a desvantagem matemática do São Paulo, 2 gols, e a cor do rival, rubro-negro, né? O resto é completamente diferente, né? E o Rogério sabe disso. Eu concordo muito eu concordo com tudo que o Rogério falou sobre esse jogo. Inclusive, quando perguntaram se não dava para colocar um time mais forte contra o Corinthians, porque é desvantagem na Copa do Brasil. E eu concordo com o Rogério, assim, é o São Paulo Futebol Clube. Embora nós aqui concordemos que é quase impossível o São Paulo reverter, ele, Rogério, como técnico do São Paulo, tem que colocar em campo no Maracanã o melhor time que ele tem. Não importa a desvantagem, não importa o jogo com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Ele tem que trabalhar como se fosse plenamente possível a classificação. O que vai acontecer a partir daí, não sabemos. O Corinthians passou por algo igual, né? Inclusive, 2 gols de desvantagem para o Atlético Goianiense e reverteu. Sim. 2 gols de desvantagem para o Flamengo, não reverteu. Mas no primeiro tempo do jogo da volta no Maracanã, pela Libertadores, o Corinthians começou bem o jogo. Poderia ter feito 1-0. O futebol, ele cansou de mostrar histórias improváveis acontecerem. Então o Rogério tem que trabalhar em cima disso. E ele sabe racionalmente que é quase impossível, mas ele tem que trabalhar como se fosse plenamente possível. E a partir daí, o jogo vai contar. E é um Rogério também que não conseguiu colocar o seu time titular no fim de semana também por conta do jogo da quinta-feira contra o Atlético Goianiense. Então, já que ele não conseguiu colocar um time titular contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, que coloque contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Tem aquela história, né? Não foi uma escolha, foi o que eu tinha que fazer, foi o que deu para fazer e é isso que o Rogério Ceni vai fazer na quarta-feira. Na quinta-feira tem o Corinthians jogando contra o Fluminense na Neoquímica Arena, fãs de esportes. 2-2 foi o primeiro jogado com o time principal ontem, e a partir daí você tem uma sequência. Aí você tentaria forçar um pouco mais, porque são jogos importantes. O jogo do Ceará, o jogo do São Paulo, e tem o Fluminense, tem Fla-Flu no final de semana, que é um jogo muito importante. Então, eu teria mudado isso. Mas o Dorival me parece um cara muito preocupado. E embora o Flamengo não jogue de maneira conservadora, o Dorival me parece um cara, nesse momento, muito conservador. Ele não quer colocar sob risco nenhum a chance de ele ser campeão esse ano, porque ele entende que é importante para a carreira dele. Sim. E é muito importante para esse projeto do Flamengo. Isso. E por isso o Flamengo acaba deixando sim em segundo plano do campeonato, né? Agora, tem um ponto que é interessante, porque quando o Flamengo teve uma arrancada com esse time, a gente discutia, tá vendo? O Flamengo tem 2 times titulares. Que elenco espetacular. Sim. O segundo time do Flamengo é capaz de ganhar de todo mundo. E agora a gente está chegando a uma conclusão, a gente está discutindo se o fato de ele ter colocado esse time, que era maravilhoso, está impedindo o Flamengo de brigar pelo título. Então, ora esse elenco serve para ter uma arrancada que coloca o Flamengo em condição de brigar pelo título, ora o mesmo time não se mostra capaz. E aí eu acho que a gente tem que escolher qual o caminho. Sim. Eu acho que com esse time o Flamengo poderia ganhar do Goiás, poderia ter vencido do Ceará. Não é o fato desses caras estarem jogando que o Flamengo está talvez fora da briga. É porque o time não venceu com jogadores que poderia ter vencido. Isso é muito importante. Mas tem uma parte da entrevista também, que é um outro ponto, André, que o Dorival fala assim, aí todo mundo tá feliz, e aí eu penso nisso. A gente fala muito, o Dorival o quê? É um cara de vestiário, o cara que chegou e deixou todo mundo feliz, todo mundo à vontade. E é claro que todo mundo quer jogar. Então ele com 3 competições, ele não consegue colocar todo mundo para jogar, pelo menos no Campeonato Brasileiro. Será que não há, sim, uma conversa entre os jogadores dizendo vocês vão jogar o Campeonato Brasileiro e vocês outros vão jogar as Copas? Pode ser um compromisso que está sendo mantido em nome do que é a harmonia do ambiente, em relação aos minutos que cada um recebe e tal. E se por acaso essa é a situação, a gente precisa dizer, o time do Flamengo no jogo contra o Ceará e no jogo contra o Goiás esteve abaixo das suas possibilidades. É esse time, basicamente, que vinha ganhando os compromissos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, exceto o jogo com o Palmeiras. Poderia ter vencido, não venceu. E esse time teve uma produção abaixo da que se esperava que tivesse, contra 2 times inferiores tecnicamente, um deles em casa, no Maracanã, numa situação em que o favoritismo era absoluto do time do Flamengo. E nos 2 jogos, contra o Ceará e contra o Goiás, o primeiro tempo foi desperdiçado, se é que a gente pode dizer. A atuação do Flamengo nas primeiras partes dessas 2 partidas foi ruim mesmo. Né? Esses mesmos jogadores que vinham trazendo essa equipe ganhando e jogando bem, com futebol, muitas vezes vistoso até. Então, talvez seja isso. Havia um plano,
de dar a esses jogadores essa oportunidade, e esse plano foi mantido à risca, independentemente do que acontecia. Fala galera, chegamos ao fim do vídeo aqui no canal. Se você gostou, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e até o próximo vídeo.